Essa semana muito se falou, né, nas possibilidades que devem entrar em vigor agora a partir do dia 1º de julho, que foi uma negociação que aconteceu entre o governo chinês e o governo brasileiro, para que tem pessoas que chamam de desdolarização, tem pessoas que falam que é a deixar de depender do dólar para fazer as operações de importação e exportação, né? A gente está apostando bastante que esse procedimento que foi adotado alavanque muitas importações e as operações internacionais. A gente acredita que vai ser um diferencial. Já importar já é um grande diferencial para todos os nossos clientes, né? É o feedback que eles nos passam. Então, é, o fato do nosso real, a nossa moeda real, ter um olhar diferente pela moeda chinesa, que é o yuan e o renminbi, vai posicionar, vai melhorar bastante as operações, né? Porque hoje, quando você vai fazer uma cotação de uma mercadoria, a primeira coisa que acontece é a conversão primeiro para dólar, para depois você converter para o real. E com isso, você faz com que o teu cliente deixe de ganhar. Porque se você converte diretamente para o yuan, você tem uma valorização na sua moeda, ou seja, você cria um poder no real frente à moeda dos chineses. E isso contribui para que o preço da mercadoria do cliente chegue aqui menor. Sem contar que taxas que hoje a gente faz para fechamento de câmbio em dólar e depois do dólar ser remetido para a China, também vão refletir no custo-benefício do nosso cliente. Não é bem custo-benefício, mas é no custo efetivo da mercadoria do nosso cliente, né? Então, a medida que foi adotada pelos governos, ela vem para fortalecer o comércio bilateral. O fortalecimento vai acontecer com maior venda dos chineses para o Brasil e com maior venda do Brasil para os chineses. Esse é o comércio bilateral. Com isso, a troca da moeda deixa de passar pelo dólar e passa diretamente para a moeda local. Porque o que é o dólar? O dólar é a maior economia do mundo que baliza todas as operações. O que nós queremos fazer? Que a nossa moeda real tenha o verdadeiro peso dela, com a moeda chinesa. Então, com isso, haverão ganhos. A gente acredita que, se hoje o foco da Five é desenvolver fornecedores, criar relacionamentos, estreitar laços para o nosso cliente importador versus o nosso fornecedor, para que a gente assim, com esse bom relacionamento, com essa parceria duradoura, consiga preços mais competitivos, com essa desdolarização, com essa mudança na comercialização das nossas moedas, seria abusivo falar que eu aposto que isso vai refletir 5 ou 10%, mas tenho certeza absoluta que vai facilitar e vai melhorar o nosso relacionamento com os chineses. Eu acredito que nesse momento o primeiro passo vai ser com a matéria-prima, né? Então, a melhora na compra vai ser possível através da desdolarização ou a valorização do nosso real no insumo em si. Quando a gente fala matéria-prima, a gente está relacionando com a indústria. Quando a gente fala com produto acabado, é para quem utiliza ele como revenda. Mas eu quero fazer referência aos produtos que vão ser comprados. Então, a taxação do dólar vai refletir diretamente com o produto em si. Mas depois, nada impede que, se isso realmente for algo significativo e que melhore as negociações, os donos de navio, os transportadores internacionais, os agentes que operam, também passem a utilizar esse formato, que aí vai se enxugando o preço. Porque assim, na visão, quando você fala em importar, você fala que você está buscando reduzir o teu custo para aumentar o teu lucro. Então você, como empresário, você pensa o seguinte: bom, para eu realizar uma importação, eu vou começar a buscar esse produto lá fora e vou começar a entender quanto mais barato eu vou pagar.
Porém, em contrapartida, eu vou ter que fazer um estímulo, um envio de valores muitas vezes diferente do que o mercado local proporciona. Porque se a gente pegar um exemplo do aço, do ferro, hoje, quando a gente fala dos grandes distribuidores nacionais, eles oferecem 30, 60, 90, 120 num preço muito competitivo, perto do que você desembolsaria para fazer uma importação. Por quê? O ferro, por exemplo, é um produto que é balizado pela Bolsa de Valores, então ele vai seguindo o que está acontecendo no mundo. Qualquer ação que acontece lá, reduz aqui. É um item que vai sofrer um impacto totalmente diferente, menor, diferente das outras, porque é uma commodity. Se você pegar os inúmeros clientes que a gente tem hoje, dos mais variados segmentos, que hoje a gente pode dizer que a gente tem desde a matéria-prima do agronegócio, da commodity do agronegócio, até os produtos que são mais tecnológicos, né? Que envolvem bateria, que envolvem detalhes de confecção bem mais amplo. Então, para isso, quando você fala em commodity, o preço que vai refletir nessa alteração é muito pouco, assim como na indústria. O que diminui é muito pouco, mas para quem está diminuindo é extremamente significativo. Talvez fica ampla a explicação desse reflexo que muitos não apoiam, muitos não acreditam que vai acontecer, mas que vai acontecer, e que eu tenho certeza que a partir do momento que cada empresário que estiver apostando e fazendo a sua importação, que decidiu que arriscar, que vale a pena, quando eles começarem a sentir no bolso, e a gente sente que começa a sobrar, e a gente às vezes não entende que é dessa ação, que é disso que foi feito, né? Então, quando isso começar a acontecer, talvez vai ser lá pro final do ano, que aí sim vai estar repercutindo nos nossos resultados financeiros dentro das empresas. Esse é um assunto que eu gosto de compartilhar quando a gente faz uma visita num cliente que precisa saber um pouco do posicionamento da gente como empresário, não só a gente como vendedor do serviço, né? Então, quando a gente vende um serviço, a gente precisa estar muito bem preparado para compartilhar com o cliente e tirar ele da zona de risco, do medo que ele tá. Então, a gente precisa... Qual é a palavra que a gente pode usar? A gente precisa transmitir uma segurança muito grande e uma vivência de que dentro da empresa da gente, dentro da indústria da gente, a gente também vivencia isso e vamos apostar que a gente vai sentir uma diferença, sim. É fato que vamos sentir. Mas eu acho até que a questão da zona de conforto, sabia? Tirar o empresário da zona de conforto. Sim. Às vezes a gente cria um tabu às vezes pra falar isso, mas eu acho que é necessário, porque às vezes ele tá tão acostumado, beleza, eu tenho uma empresa e eu consigo lucrar X. Mas ele não tem, às vezes, a dimensão, tem medo de arriscar, sendo que com uma importação ele consegue dobrar o que ele tem. Exato, bem colocado. E aí o que acontece nessa zona de conforto? Não é nem zona de conforto quando você fala financeiramente, porque o que acontece? Hoje você está acostumado aqui, você não tem que comprar? E o que vai acontecer numa compra, numa importação? Você vai levar 90 dias para sua compra chegar. Então você vai ter um desembolso de uma compra que vai levar 90 dias e você vai ter que continuar tendo o teu desembolso da compra nacional. Então, se você está comprando à vista, passa a comprar essa compra parcelada e também passa a fazer a compra da importação, que em algum determinado... E aí, quando a gente vai falar para o pessoal que está fazendo a sua compra, a gente fala, compra o seu estoque de aproximadamente 3 meses. Porque 3 meses é o tempo que você leva para fazer uma recorrência, é o tempo que mais ou menos as empresas têm como capacidade de armazenamento, é um tempo que é interessante para você guardar essa mercadoria. Então a gente já fala isso, mas o ponto, eu acho que para o empresário pesa muito esse ponto do desembolso financeiro, porque, vou ter uma mega economia, mas para mim ter essa mega economia, eu vou ter que desembolsar aqui na frente. Mas se você parar para pensar, por que tem distribuidores gigantescos? Porque eles foram na frente, porque eles foram lá, compraram, criaram estoque e colocaram para vender. Cada um na cadeia da empresa, do empreendimento, cada pessoa tem o seu papel fundamental. Um foi lá, arriscou, comprou e está com o produto disponível para vender.
Você quer ter uma vantagem competitiva na sua importação, na sua máquina, no seu produto, você vai ter que arriscar, você vai ter que pôr na frente, você vai ter que dar sua cara a tapa, você vai ter que fazer as coisas acontecerem. Não é verdade? E aí é o que faz a diferença. É difícil a desdolarização, é difícil, por quê? Porque é um assunto complexo. Então, quando a gente poderia pegar um case para explicar, né? Uhum. Então, Eu acho que ficaria melhor pra gente visualizar. Para visualizar, né? Então, você é empresário interessado em fazer uma importação. E aí, vamos pegar essas cadeiras de escritório, né? Uhum. Então, por exemplo, até atualmente, o preço da cadeira, vamos colocar que era $10, né? Então tá, você tá pagando $10. Mas por quê? Porque o chinês precisa receber em dólar, fazer a conversão, tem toda uma tributação do lado de lá e tem toda uma tributação do lado de cá que faz essa conversão. A gente chuta e a gente brinca em algo de 10% do lado de lá e 10% do lado de cá. Então, se você... coisa. Nossa, com certeza, é coisa demais. Porque quando você fala em margem de lucro de uma indústria, você fala, se você tiver 20%, você tá mandando muito bem no trabalho que você tá fazendo. Agora, só no processo de compra. E aí entra outro ponto, né, Manu? Que você é responsável por isso aqui dentro da Five, que é fazer a compra bem feita. Com certeza. Inclusive, eu gosto muito de vender isso para os nossos clientes, que nós não saímos por aí só cotando produto. Não, é todo um trabalho de negociação que vai bem mais a fundo, prospectar os fornecedores, conseguir um bom preço de compra, e com a desvalorização ia ficar muito mais fácil para a gente conseguir negociar o preço de um bom produto. Verdade. Porque a gente não sai por aí perguntando pro fornecedor, e o produto assim, e o produto assado, e o produto tal. Essa também é uma virtude do trabalho que a gente faz. A gente não leva para o nosso fornecedor todo e qualquer tipo de produto. A gente só leva para ele o que o nosso cliente realmente está interessado. Esses dias a gente atendeu um cliente que estava falando sobre uma especificação de um refrigerador. Não, mas é esse aqui o modelo. Eu falei, não, vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Dentro desse refrigerador você tem uma serpentina, você tem um motor, você tem uma parede e um teto aonde você vai ter armazenado determinado produto. Então, você vai pôr vidro, você vai pôr plástico, você vai pôr água, você vai pôr refrigerante. Então, assim, o leque de possibilidades para aquele determinado produto, ele é muito grande. Então, o ponto que faz também com que a gente consiga ter uma cotação mais assertiva, mais próxima da realidade, muito diferente de você entrar num Alibaba, num AliExpress, pegar uma cotação ali, entrar no site da Receita, né? Uhum. E fazer a simulação, é o trabalho que a gente faz. É a mesma coisa que você fazer uma compra online e você contar com uma empresa que vai realmente desenvolver o fornecedor. É muito parecido com o nacional, mas a diferença é que é do outro lado do mundo, com pessoas de uma cultura totalmente diferente, com fuso horário totalmente diferente, que mexe com muita coisa, né? Então, fazer o processo de importação, ele é realmente bem complexo. Mas todas essas ferramentas que vêm surgindo, eu aposto bastante que vão contribuir. E a desdolarização é uma ferramenta que eu acho que vai ser muito assertiva no negócio. Talvez, a gente precisa levar em consideração que o Brasil é um país muito agro, né? Talvez vai ser prejudicial para algumas áreas, como em tudo, né? Então, assim, nesse momento a gente não pode nem balizar isso, porque não é nem possível comparar. Mas, com certeza, e como em todo contexto, alguém sai perdendo e alguém sai ganhando. Mas para o pequeno e médio empresário, para a indústria que está começando a pensar na sua importação, que está se abrindo para o novo, que está vendo que está comprando produto que é importado do grande distribuidor e que tem vontade de vir para o mundo da importação, eu acho que a ferramenta que foi implementada vai fazer uma diferença muito grande e vai refletir no custo final do produto posto aqui no Brasil. Could ask for it, never made its way into your eyes.